o padrão de qualidade dentro da marcenaria, independentemente de quem estiver na linha de produção. A forma mais segura e usual é estabelecer padrões operacionais, criar e implantar um método de produção. Para falar sobre este assunto, estamos aqui com o diretor executivo da Granmac Móveis e Design, Alessandro De Grande, e com o empresário da marcenaria, João Ude Pastorello, da Pastorello Móveis e Design. Pastorello, o que significa ter um método de produção dentro de uma marcenaria? Significa a gente ter o pessoal trabalhando com um projeto certo, com produtividade alta e o sossego que a gente tem, que não precisar toda hora interferir na produção. Alessandro, qual é a base e como se cria esse método de produção? Na verdade, assim, é importante quando você for criar um método, você lembrar que a empresa tem algumas divisões que tem que se comunicar, né? Então, a empresa tem uma área administrativa, uma área comercial, uma área de suprimentos e a área industrial. É importante você criar interfaces para que as informações corram dentro dessas áreas adequadamente. E na parte de industrial, é bom você dividir um pouquinho algumas coisas. Então, você tem que ter um método de produção, um sistema construtivo para as peças, um sistema de qualidade e um sistema de controle. Então, você tem que estabelecer esses padrões que a empresa vai utilizar para você poder realmente ter um bom sistema de produção. Qual seria o método de produção? O método de produção seria como você vai produzir os processos e os equipamentos que você vai utilizar para produzir as peças, né? Para que você chegue ao resultado do móvel construído. O sistema construtivo é como você vai usar, como você vai fabricar o móvel, como ele vai ser construído. O que você vai usar de fixação, o que você vai usar de estrutura do móvel, toda essa metodologia. Tá. O sistema de qualidade é como você vai verificar se esse móvel está sendo produzido dentro desse padrão estabelecido. Tá. E o sistema de informação é o sistema que você vai ter para você justamente ter essa comunicação entre os departamentos para que a informação que o cliente deu para o pessoal da área comercial chegue até a fábrica de forma adequada para que seja produzido exatamente aquilo. E de que forma você recomenda que seja feita a implantação de um método? A implantação de um método é conveniente você analisar por etapa. Qual é o setor da sua marcenaria que está mais congestionado? E você começa a aplicar o método em partes. Se você quiser aplicar o método assim no total, de repente você não vai conseguir resultado. Como aplicar o método? São cursos, na vida diária, na relação com os funcionários? Como que é? É assim, para você aplicar o método ideal na marcenaria, o principal é você pegar os seus funcionários e orientar o funcionário do que você pretende fazer, qual o problema que você está tendo e como que ele pode dar a solução para você. Porque você pode fazer qualquer coisa, se o seu funcionário não participar, sim, você não consegue mudar nada na marcenaria. Quando você vai colocar um método novo, você tem que ter a participação do empregado, ele tem que comprar a sua ideia e ele aplicar. Isso exige, então, sempre um tipo de reunião? Como assim, semanalmente, você precisa reunir, sim, certo? E você precisa perguntar para o seu funcionário o que ele está achando, né? E você fazer parceria com ele parceria com você para resolver. Porque a melhor maneira de você ter um método aplicado é o seu funcionário estar participando. Alessandro, como é que se cria um método produtivo numa marcenaria que trabalha com diferentes tipos de projetos todos os dias? Essa é a parte mais difícil da marcenaria que trabalha com projetos sob medida, né? Então, na verdade, a solução que nós achamos na Granmac foi justamente criar um departamento de engenharia de desenvolvimento. Então, tudo que chega, o pessoal da engenharia já sabe qual a metodologia construtiva e o sistema, os processos que nós usamos na marcenaria para fazer os móveis. Uhum. E aí eles adequam esse novo processo, esse novo projeto, esse novo móvel a essa realidade e essas características produtivas que nós temos na fábrica. O método é padrão? Quando você cria um método de fixação, por exemplo, você sempre diz que você vai sempre fixar aquela peça daquela determinada forma. E aí, vamos dizer, eu tenho que aplicar isso num projeto novo, mas usando a mesma lógica.
Tá. Este vamos dizer, o segredo para usar numa marcenaria que está fazendo móvel sob medida. O método de produção está diretamente ligado ao padrão de qualidade? Eu acho que ajuda bastante, né? Quando você estabelece uma sistemática de produção, facilita você identificar onde estão havendo erros, providenciar medidas de correção para que essa qualidade volte ao nível adequado, né? Ok. E como manter um padrão de qualidade dentro de uma empresa que tem grande rotatividade de funcionários? Se você tem muita troca de funcionário, você não consegue o objetivo. Sim. No caso da nossa marcenaria, todos os funcionários que eu tenho, o mínimo que trabalha comigo, são de 10 anos. Ah, o mais novo tem 10 anos. 10 anos, Olha, certo. Você é um bom patrão? Não, eles são bons funcionários. E tem funcionário que trabalha comigo desde 80, quando eu abri a marcenaria até hoje. Que maravilha. Certo? Então a gente consegue manter a qualidade por tradição, porque a marcenaria sob encomenda, ela é muito empírica. Você tem que ser o dia a dia. A pessoa tem que se aprofundando no conhecimento. A rotatividade de funcionário é difícil você aplicar, você ter boa qualidade. Sim. Vamos conferir agora o depoimento do senhor Emiliano, empresário da marcenaria, que fez uma breve comparação de como era o sistema de trabalho dele antes e como ficou depois de implantar um método de produção. Bom dia, Nelly. Antes nós não tínhamos dados exatos sobre como andava a produção, sistemas de corte, rendimento, perdas, aprimoramento de estoque, faltas constantes e tudo mais. Antes nós não tínhamos controles, os controles eram visuais, eram otimizados, eram realmente apagar incêndio a toda hora, e hoje a gente consegue dominar todo o processo através de ordens de fabricação, etiquetas e, se precisa, antecipar produtos a todos os níveis. Alessandro e Pastorello, o que é que vocês têm a dizer a respeito dessa trajetória do senhor Emiliano? O Alessandro fala primeiro. Obrigado. Na verdade, assim, eu acho que isso realmente é fundamental. Isso que o senhor Emiliano citou, de sistemas de controle, essa metodologia toda, é extremamente importante para o resultado da empresa e para a empresa hoje ser competitiva no mercado. De fato, quando você estabelece padrões de controle e processos, né, dentro de cada fase da construção do móvel, fica muito mais fácil, você acaba ficando menos dependente realmente da mão de obra tão especializada, que toda marcenaria tem esse profissional bastante especializado, mas assim, você fica menos dependente. Então, nós mesmos lá criamos sistemáticas de cursos internos que a gente dá aos funcionários. Sim. E um sistema, inclusive, de autocursos. Então, assim, tem um sistema todo que o pessoal gira nos setores, e então as pessoas aprendem a tarefa do outro. Sim. Com relação ao controle de produção, se torna muito mais efetivo, porque você passa a não controlar a execução de um projeto como um todo, mas você passa a controlar as fases de cada parte desse projeto. Sim. Então você consegue realmente estabelecer tempos, estabelecer prazos de entrega, estabelecer controles de suprimentos, você saber exatamente quanto você está gastando, tanto de mão de obra quanto de matéria-prima naquele imóvel. Seu Pastorello? Eu acredito no que ele falou, porque a minha marcenaria, nós colocamos um método de trabalho assim, baseado em erros, né? Quando a gente fazia, no caso de uma entrega, a pessoa ia entregar o móvel, a gente não tinha avisado, não sabia que hora podia entrar no prédio. Então, o que nós fizemos na marcenaria? Nós fomos eliminando. Nós começamos a colocar o método igual ele fez. Não precisa você ficar apagando incêndio, falta material, a pessoa vai lá, falta tinta hoje, prego amanhã, parafuso depois. Sim. Então nós fomos eliminando os erros para a gente colocar o método em funcionamento. O que ele fez é verdadeiro mesmo. Ele ajuda bastante, no caso que o senhor está falando, é justamente você ter um checklist para as coisas, né, nos setores. Então, vai fazer uma entrega? Então, tem um checklist de saída, de conferência. E o importante é assim, você eliminando o erro, né? Porque você pode errar, você pode cometer 10 erros uma vez cada um, né? Sim. Na segunda é burrice. Então, mas 10 vezes o mesmo erro não dá, né? Não, isso que eu falo, você não pode repetir. Sim, então, se você elimina os erros, automaticamente você está colocando um método
em funcionamento. Você tem que treinar os funcionários, você tem que criar a metodologia, você tem que criar os procedimentos de cada área e você tem que implementar esses procedimentos para que as pessoas estejam usando e aí você está monitorando as não conformidades disso para ir corrigindo. Ok. Então, muito obrigada, Pastorello, pela entrevista. Alessandro, é isso.